Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Onde fica o inferno? Onde fica o lugar de tormento dos ímpios? Será se fica debaixo da terra? O céu temos a certeza que fica para cima, literalmente, pois Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele disse assim, 2 Coríntios 12, versos 2 e 3. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Então, quanto ao céu, temos a certeza que o primeiro céu é o céu da atmosfera que circunda a terra, o segundo é o das estrelas e o terceiro é onde fica Deus. Um lugar onde o corpo físico não entra e nenhum foguete é capaz de chegar lá. Talvez nem a imaginação humana seja capaz de imaginar a distância que fica da Terra. Agora, quanto ao inferno, vamos ver. Um dos significados para inferno é lugar inferior, abaixo do céu. Será se esse inferior fica nas profundezas do planeta Terra? Ou será se um lugar inferior não significa literalmente que seja debaixo da terra, ou literalmente debaixo da terra? A Bíblia não diz a localização geográfica do inferno. Inferno é lugar inferior. O céu fica literalmente nas alturas, e o inferno nas partes inferiores. Talvez se referindo entre céu e inferno, céu nas alturas, inferno inferior abaixo do céu. Mas talvez não seja literal, se referindo debaixo da terra. Antigamente tinha um áudio bem antigo, no tempo que nem existia internet, de cientistas que puseram uma sonda com um microfone nas profundezas da terra e ouviram sons de pessoas gritando. Claro que nem todos acreditam, pode ser e pode não ser, né? Não tem como provar a veracidade. Alguns pensam que fica no núcleo da Terra, mas, literalmente, não temos argumentos bíblicos para afirmar. Em Amós capítulo 9, verso 2, diz assim: Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Neste versículo trata o céu como literalmente nas alturas. Mas o inferno, podemos crer que seja metafórico, se referindo ao lugar inferior? Aqui diz ainda que cavem até o inferno. Será se é uma figura de linguagem, uma ilustração? Ou o inferno literalmente seria debaixo da terra? E se cavar lá acaba chegando? E será se esse inferno aqui se refere somente ao lugar de tormento ou aos demais significados? Vamos ver o que a Bíblia diz. Inferno às vezes se refere à sepultura, buraco, cova, no hebraico Seol e no grego Hades. Pode ter vários significados. Deve ver o contexto para ver seu significado. Quando se deparar com a palavra inferno, deve ver o contexto ali do assunto, pois inferno não tem apenas um significado. Pode ser sepultura, buraco, profundezas e também o lugar de punição para os perdidos. Este texto de Amós também pode ser interpretado por sepultura também, ou não, vai de cada um. Embora a Bíblia afirma de forma clara que existe um lugar de punição para os ímpios, mesmo assim existem poucos movimentos religiosos que não acreditam na existência do inferno ou não acreditam na sua totalidade, como sendo o inferno de lugar de tormento eterno. As testemunhas de Jeová dizem que o inferno é a sepultura. Não existe o inferno de fogo.
Gehenna é símbolo de destruição eterna, símbolo, mas não literal. E já os adventistas dizem que o inferno é um lugar de aniquilamento e não de castigo eterno. Ou seja, o ímpio sofrerá de acordo com o grau de pecado que ele fez aqui na terra e depois será aniquilado. Muitos religiosos que negam os ensinos acerca do inferno criticam a palavra inferno, como adventista e testemunha de Jeová, alegando que não existe nos originais. E daí qual o problema? Mas a resposta é que o conceito de um lugar de punição existe. Mesmo que o nome não tenha nos originais, mas o conceito de inferno existe. E isso não depende do nome. A palavra inferno veio do latim, traduzido por Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, na tradução chamada Vulgata Latina. Lá ele traduziu infernos, e no português ficou inferno. É lugar inferior, mundo dos mortos, aplicação dos mortos. O que importa é o conceito, e não o nome exato. Para algo existir, não é necessário acertar o nome ou a pronúncia correta. Por exemplo, qual o nome de Deus? Ninguém sabe. O nome de Deus é YHWH, mas ninguém sabe a pronúncia correta. Jeová foi um nome inventado, não existe. Cremos em Deus e na sua existência, mesmo sem saber a pronúncia do seu nome. Se fosse necessário pronunciar o nome de Deus para ser salvo, como dizem as testemunhas de Jeová, Deus não teria deixado a pronúncia do seu nome se perder, YHWH. Da mesma forma, o inferno. Se para existir um lugar de punição tivesse que um nome verdadeiro tivesse que estar escrito na Bíblia, ou se fosse necessário saber a pronúncia correta, estaria na Bíblia. Mas de qualquer forma, temos o nome Gehenna para lago de fogo de forma literal no Apocalipse. Testemunho de Jeová e Adventista, eles causam confusão na cabeça do povo. Os tradutores colocaram inferno, fazendo referência ao lugar de castigo eterno. Seol, em hebraico, e Hades, no grego, também fazem referência a este local ou a este lugar de tormento. Veja em Lucas 16, verso 23. Na parábola do rico Lázaro, diz que o rico morreu e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos em tormento, fazendo referência ao lugar de punição para onde vão os perdidos. E veja que diz que foi sepultado e abriu os olhos no Hades. Então, a igreja adventista diz que Hades é apenas a sepultura da humanidade. Mas aqui não. Aqui diz que o rico foi sepultado na sepultura e abriu os olhos no Hades. Diferenciou sepultura e Hades como sendo duas coisas distintas. É como eu disse, fique de olho no contexto. Então, Hades pode ser a sepultura comum da humanidade, claro, e também pode ser o lugar de punição eterna para os perdidos, como fica claro aqui na parábola do rico e Lázaro. Duas coisas distintas. Então, qualquer adjetivo que você encontrar na Bíblia, seja Hades ou Seol, Gehenna, Tártaro, Rinom, no hebraico, faz referência a este lugar de tormento para onde vão os pecadores. Este lugar a Bíblia chama apenas de lago de fogo, e lago de fogo está escrito apenas no Apocalipse, o lago de fogo, e não de um nome específico. A Bíblia só no Apocalipse trata de lago de fogo, mas não existe um nome específico para um lugar de tormento, para onde vão os ímpios. Então foram adotados esses nomes. E não adianta negar, porque a Bíblia tem a resposta para todas essas coisas. A palavra inferno, infernos, do latim, ainda que não exista nos originais, mas o conceito existe. Existe o lago de fogo, onde os ímpios serão castigados
eternamente. Onde fica, ninguém sabe. O lago de fogo, se ainda não existe e um dia existirá, só Deus sabe onde será. E se existe hoje um inferno, um lugar intermediário, onde os ímpios estão lá presos, aguardando a ressurreição do corpo, só Deus sabe. Existe? Queremos que sim, mas aonde? É só Deus que sabe. Se é no núcleo da Terra, não podemos afirmar nada. Mas é isso aí, se gostou, dá um joinha para ajudar. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer. E até o próximo.